Fala, Yasmin. Tudo bom? Tudo bem. Oi, mãe. Eu vou dar aula agora. Eu vou dar aula agora. Não, pois é, eu vou dar aula agora. Quando terminar da aula.
Então, pessoal, basicamente a aula de hoje é para vocês corrigirem redação. Como assim, professor, corrigir redação? Eu vou pedir para você, eu vou passar para vocês uma redação, né? Essa redação, ela tem um gabarito e, e dentro das competências, das 5 competências, eu quero que vocês deem uma nota. Por exemplo, competência 1 é de 0 a 200, vale quanto? Competência 2, de 1 a 200, vale quanto? Entendeu? Aí vocês vão fazendo essa correção da redação e vão dando a nota no comentário. Nos comentários vocês vão dando as notas. Vocês pegam competência 1, e vão dar a nota e botam a nota final. Ok? No final, tipo assim, vocês têm o quê? Vocês vão ler e vocês têm 20 minutos para vocês fazerem isso. E a gente vai corrigir umas 3 redações nesse modelo. Então, primeiramente, vocês têm a redação 1. Deixa eu tentar diminuir aqui para que ela caiba. Pronto. A redação é só isso daí. Então, dentro dessa perspectiva, vocês vão corrigir essa redação. E como eu falei para vocês, vão dar uma nota de acordo com as competências. Competência 1 até a competência 5, não é isso? Quanto é que vale essa redação 1? O que, é que vocês vão analisar? Tudo dentro da competência. Por que, que eu estou passando essa atividade? Porque, na minha visão, aprende de 3 formas. Uma, você replicando, tipo, produzindo, copiando e tudo mais. Outra é você ensinando, né, o que você aprendeu, e outra é você corrigindo. Essas 3 formas que eu acho que um cidadão, acredito eu, que um cidadão aprende. Não sei se eu estou certo, mas é uma teoria que eu carrego para mim. Então tá aí a redação 1, né? Esse material também eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês tenham todas essas redações, só as redações. O gabarito vai ser passado aos passo a passo. Então, primeiramente, vocês vamos analisar esse texto e depois, no final, a gente vai trabalhar em cima das competências. Então, vocês têm 20 minutos, né, para vocês fazerem isso, né? Olharem essa redação 1 e distribuir os 1.000 pontos, né, dentro das competências. Competência 1, você acha que vale quanto? Também da norma culta, tu acha que essa pessoa ganhou quanto, né? Esse material é o material do curso de corretores do Enem do ano passado, né? E eles fizeram esse curso e, consequentemente, no final teve essas 30 redações para ser dada a nota também, né? E tinha um gabarito. Mas, professor, eu não sou corretor, não vou ser corretor do Enem, não vou ser corretor. Mas quando eu aponto o erro, logicamente, fica mais fácil de eu evitar esse erro depois, posteriormente, no texto que eu escrevo. Isso é uma concepção minha. Não tô generalizando, não vou dizer que ninguém estudou, né? Isso que eu tô falando, porque eu mesmo estou tirando as minhas próprias conclusões. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês também é que essa aula de redação, por ser muito cedo e, consequentemente, ter mais prejuízo, porque poucas pessoas participam, e, logicamente, alguns estão dormindo, inclusive eu estaria dormindo se não estivesse dando aula, não vou nem mentir. Se possível, vocês deixem no comentário também, né? Essa aula ficar para a noite, umas 6 horas, que é mais cedo, para ter mais participação. Dá para fazer também quando for trabalhar um tema. Dá para convidar alguém, tipo Lara, Eudésia, para a gente discutir esse tema, já que esse tema é um tema mais. Geralmente tem uma questão social envolvida, tem uma questão histórica envolvida. Deixe nos comentários também essa proposta, se vocês quiserem comentar também essa proposta.
Então vamos lá, vocês têm essa redação aí, né? E, como eu falei para vocês, tem um gabarito. Quem acertar, vocês têm 20 minutos para isso. Quem acertar a pontuação ganha um prêmio. Assim, a pessoa tirou 300, só um exemplo, ganha um prêmio. Quem acertar pelo menos, no mínimo, 3 competências dentro dessa pontuação, também ganha outro prêmio. Quem acertar a pontuação correta e as competências corretas ganha outro prêmio. Então vocês têm 3 prêmios que eu posso estar enviando para vocês, né? Sei lá, a gente pode comprar online alguma coisa e mandar para vocês no endereço de vocês. É uma forma, sei lá, que eu vejo para que vocês façam essa atividade com mais gosto. Objeções? Tá me ouvindo? Então, o microfone tá ligado. Opa. Então tá aí, primeiro texto, e vou pegar um café enquanto vocês fazem o desenrolar dessas competências. E também deixe no comentário da aula à noite, 6 horas da noite. Ok? Mãos à obra. Dá para ler todo mundo? Dá para ler o texto? Tá certo. Então vamos lá. Shelly disse que sim. O Mikael. Ah, prefiro aula à noite? Sim. Também prefiro. Esse material, gente, eu vou passar para vocês, né? Então tem algumas redações também que os meninos estão pegando a redação. Tem uma redação nota 1000 no meio dessas redações. Tem uma redação 940 no meio dessas redações. Então, é bom o treinamento para que vocês vão adquirindo essa concepção de dentro das competências. Por exemplo, faltou um acento aqui, erro de quê? Erro de desvio. Na competência o quê? Na competência 1. Então vocês também têm um material que eu passei para vocês em PDF de cada módulo. O INEP disponibilizou todo o material que foi dado ao curso de redação para os corretores do ano passado. Todo o material está lá. Então, é o mesmo material que eu passei para vocês. Uma amiga minha disse que não podia passar porque tinha uma cláusula que lá no curso que não era para passar esse material para ninguém. Mas eu tô passando. Aí agora disponibilizaram o material para todo mundo. Então, a Fúvia disse que é melhor aula à noite. Enfim, vocês vão colocar aí os comentários depois. Eu tô tentando gravar essa aula em alta resolução. Não sei se vai dar, mas para mandar para vocês via YouTube.
Eu acho que algumas pessoas estão saindo porque eu acho que chegaram depois, eu não falei nada. E eu deixei só um tempo para que vocês leiam esse texto e, consequentemente, deem a pontuação de acordo com as competências. Então, quando vocês analisarem, vocês vão dar a pontuação. Quem quiser ligar o microfone também na hora da discussão e falar, eu acho melhor também. Que esse material tem 30 redações e tem um gabarito para cada redação. Vocês lembram das feias? Alguém lembra das feias? O que significa feia? Alguém lembra o que significa feia? Pode ligar o microfone e falar. Pronto, essas formas alimentares de anulação, elas são. Tem redação também nesse grupo, nesse bloco com feia? Tem. Então, tem várias formas que essa redação elas vão ser analisadas. Então, essas feias, quando a minha redação passa do estágio de feia, ela é corrigida dentro das competências. Quando ela fica no estágio de feia, então ela é classificada como realmente forma elementar de anulação. Né? Quando não atinge as 30 linhas, por exemplo. Então, que é só as 30 linhas, não, 7 linhas no mínimo. Então ela é uma feia, ok? A Camila é do segundo ínfra, né? Micael, tá acordado? Uhum. Pedro Gabriel, ainda bem saíram. E também, pessoal, eu acho que alguns de vocês se distanciaram muito do tema na, na, na última redação. Foi uma distância muito grande. Teve uns que se distanciaram muito do tema. Enquanto for falar da educação à distância, se pautar apenas ao momento atual que vocês estão vivendo. Educação à distância é uma modalidade que até em vários comentários eu coloquei. É uma modalidade que já existe, não é uma modalidade atual. Vocês que se encontraram dentro dessa modalidade por um período atípico. E o outro é dos digitais influencers que foi passado para os terceiros anos, que a galera só falou da função dele na sociedade e não levou para a formação dos jovens, algumas pessoas. Eu percebi, por exemplo, que havia uma necessidade de vocês conhecerem também como é que se formula dentro de um texto uma construção, diversas construções, por exemplo, de diversas construções de conclusões, né, de proposta de intervenção, diversas como é que várias pessoas fazem seus pontos, né, principais dentro de uma conclusão, porque tem muita gente fazendo consideração final. O que é essa consideração final? Consideração final é quando você fala, é possível, entendeu? Como, quando você apresenta o seminário e faz aquela consideração final. Aqui dali é uma conclusão do seu trabalho, mas de forma que você considerou apenas o que foi dito, né? E na redação, não, você tem que dar uma intervenção. No texto dissertativo argumentativo, você tem que dar uma intervenção. Você tem que trabalhar com cinco elementos, que chama a AMED. Ação, agente, modo meu, efeito e detalhamento. Entendeu?
Então, vocês vão encontrar isso dentro desse texto aí, entendeu? Então, podemos já que vocês leram, podemos colocar lá os, os valores das competências. Meu amor, a Kimberly colocou sex- sexta aula às 5 horas. Não, não é hoje não, meu amor. A aula é só na semana que vem. Peraí, deixa eu colocar. Bora lá, gente. Aqui a gente vai analisar o gabarito, né? Da redação um, né? Então já, pelo menos o teste é que vocês ainda estão fazendo aí, mas vamos lá, pelo menos para não perder algum tempo. Então, na competência um, essa pessoa dessa redação, vou tentar colocar em dois lugares diferentes, não tem como. Essa pessoa na competência um, ela atingiu 120 pontos, ela conseguiu 3. Então, é, tem alguns desvios. Quais são os desvios que vocês analisaram aí no texto de vocês? Bora lá. Quais foram os erros ortográficos que vocês encontraram? Acentuação, verbalização. Pode ligar o microfone e dizerem. Vamos lá, Lei. O que nós, usuários, vemos na internet está cada vez mais sendo manipulado, pois nós estamos vendo somente aquilo que desejamos, mas em mais o que eles querem que vejam. O que não, bem, mais o bem, acho que é bem o que eles querem que vejam. Quando estamos na internet, deixamos é, escapar é, interações, eu acho, de forma transparente, sem que percebemos. Por isso, quando mais acesso à internet estivemos, mais informações e dados podemos estar deixando, uhum, já que estamos cada vez mais nos deixando ser influenciado pela internet. Portanto, devemos tornar mais evidente, não tornar mais cuidado sobre o que estamos fazendo na internet, bem que deixamos ser influenciado por propagandas e comerciais. Vamos lá, alguns comentários. Os, muita pa- hum, Pronto, vamos analisar. Tem algumas abreviações, como vocês estão vendo. É, abreviações ou tempos verbais não dentro da perspectiva. Pronto, a internet estivemos mais informações, estivermos mais informações. Tem muita repetição de palavras no sentido de muito excesso de palavra. Então, mesmo assim, alguns desvios, né? O texto está apresentando uma estrutura sintática regular, como vocês estão vendo. Usa muito a segunda pessoa, a primeira pessoa do plural, que é a primeira pessoa do plural, o nós. Um pouco parecido com o artigo de opinião, né, também, porque
vai usar. Só que, porque é um artigo de opinião dissertativo, mas essa pessoa ainda deu uma conclusão. Então, geralmente as pessoas fazem artigo de opinião e colocam, dão uma conclusão dentro da perspectiva dissertativa argumentativa. Então, as pessoas, ela colocou aqui que uma proposta de intervenção, ela ainda tem um agente aqui que vocês vão perceber daqui a pouco. Então, aqui ó, no gabarito, dá para ver aqui, deixa eu dar aqui um zoomzinho. Opa, dei zoom demais. Bora lá. Então, a redação é avaliada no nível 3, porque apresenta estrutura sintática regular, como eu falei para vocês, e alguns desvios. A estrutura sintática apresenta falha marcada pela ausência de palavra, sem que nos deixamos ser influenciados por propagandas e comerciais. E isso aí vocês viram na conclusão. Os períodos são únicos, não tem uma sequência lógica de vários períodos, são únicos, né? Por isso que apresentam estrutura sintática regular, tem os erros de grafia, tem muita primeira pessoa do plural, tem alguns erros de pontuação, né? E também diz assim, a redação não é avaliada no nível 2 porque não apresenta estrutura sintática deficitária. Então tem um sujeito e predicado bem definido. E não está no nível 4 porque apresenta estrutura sintática boa e poucos desvios. Né? Então não, realmente apresentou uma estrutura sintática regular. Então, esse tema de redação foi o tema de redação de 2018, né? Tem alguns comentários. Tá faltando, Jamil, tá faltando sim. Então, mas mesmo assim, essa pessoa ainda tirou uma pontuação de 520 na redação dela. Essa redação ela foi corrigida no ano passado, entendeu? Então, assim, por que ela tirou 120 na competência 2? Essa criatura, ela não usou apenas ela não, como eu posso dizer, ela não se moveu apenas pelo texto motivador para fazer o texto dela, a citação dela. O texto dela foi único, não tem citação de nada. Então o texto dela é único. Então por isso que ela, quando eu tenho apenas citação do texto motivador, eu tenho citações minhas, então a redação ela passa para outro nível. E outra coisa também, lá na minha competência, a minha competência 5, cadê a competência 5? Tá aqui. Que a minha avaliação foi 2, logicamente eu vou perder ponto na competência 2 também, entendeu? Mas aqui tem dizendo, a redação deve ser avaliada no nível 3, porque aborda o tema de forma completa ao tratar da manipulação do usuário. Então essa pessoa tratou o tema de forma completa com o texto dele, não precisou dar nenhuma citação, mas ele abraçou a temática de forma correta. Então, não teve um desvio do tema, realmente ele teve uma finalidade, entendeu? Então, é nesse sentido. Já na competência de coerência, olha aí, na competência de compreender a proposta, a pessoa compreendeu a proposta, mas já perdeu ponto na coerência. Como assim, professor? Essa pessoa não teve uma sequência lógica de raciocínio, entendeu? Não mostrou o que a Jamile falou, não citou, não mostrou conhecimento sobre o tema, não inferiu, não relacionou, não fez analogias. Então, por isso, ela perdeu ponto na competência 2.
E na competência 4, essa criatura tirou 3. Por quê? Ela usou muito conectivo, né? Tá aqui, ó. Muito conectivo. Pois, o mais, ela ficou ligando as orações, ficou ligando os períodos e, consequentemente, essa criatura adquiriu 3. E essa criatura perdeu ponto também na conclusão. Ela apresentou, eu disse para vocês que tem uma MED, que é ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Eu falei para vocês que tem uma MED. Pronto. Alguns de vocês do segundo ano estão melhorando demais a redação de vocês, mas muito mesmo. E isso é muito esforço de vocês mesmo, e principalmente as pessoas que pegam redação, as pessoas que mais cresceram são aquelas pessoas que se baseiam em redação nota 1000 para fazer o texto, porque querendo ou não, que eu percebi, principalmente que eu já falei isso para vocês no ano passado, as pessoas que tiraram 900 para cima se baseavam em redações nota 1000 para tirar, para garantir uma nota mais alta. Então a Camille, a Ivna e o Robson, né, eram os 3 meninos que se baseavam, menos o Gabriel, que tirou 900, que o texto era propriamente dele. Então ele botava as citações dele, ele fazia um texto dele, por isso que a nota foi mais baixa um pouco. Mas a maioria dos meninos que tiraram nota. Isso é estudo de caso, né? Eu corrigindo as redações dos meninos e analisando. E na competência 5, galera, essa criatura conseguiu 2, né? Então, ela mostrou um agente e uma ação. Quem for o agente, por mais que é a segunda pessoa do plural, que você perde ponto lá, a primeira pessoa do plural, desculpa, que você perde ponto lá na competência 1, que essa pessoa, ela está, digamos, né, que não era para existir, era para trabalhar com verbos impessoais, mas na conclusão, quando essa pessoa colocou o devemos, né, que o sujeito oculto é o nós devemos, essa pessoa se inclui, entendeu? Então, nós, seres humanos, então, por mais que ele esteja errado ao colocar a primeira pessoa, mas essa pessoa foi um agente. Então, tem um agente, tem uma ação. Então, quem é um agente? Nós, o devemos, que tá como oculto o nós. E a ação, devemos tomar cuidado sobre o que estamos fazendo na internet. Isso é uma ação. É um cuidado que você deve ter. Bora lá, aqui. Só para mostrar aqui para vocês também. Alguém ficou alguma dúvida? Essa daqui, gente, foi considerado como a 2 foi considerado como feia, né? Então a pessoa fez 9 linhas e riscou. Então é considerado como feia. E nós temos a Trois. Abra os microfones, vamos discutir essa 3. Tá mais menor, né? Como diria o Matuto. Mas dá para enxergar direitinho. Pronto. Redes sociais. O sistema cujo podemos usar os aplicativos como uma forma de manipulação mais rápida. As redes sociais é uma plataforma de diversos aplicativos onde podemos ver as coisas acontecer mais rápido, sem comunicar mais, se comunicar, ser comunicar mais rápido, ver o mundo de outra forma. As redes sociais evoluirão tanto de uma forma que as pessoas não vivem mais, né? O cérebro não funciona mais com a internet. Tudo, então vocês veem uma sequência como se fosse
parágrafos feitos, né? A gente tem muito, nessa redação nós temos muito trucamento, né? Que é o período parado, por exemplo, diversos pontos aplicativos. Temos muito trucamento, que é a necessidade de parar o parágrafo, de continuar o parágrafo, eu pego e paro, né? Então, é muito trucamento aí, truqueiro. E bora lá. Então, é como se fosse uma sequência dividida em parágrafos que não existem. Entendeu? É um texto dado em parágrafos pontuado, mas não existe, ou não pontuado. Vamos olhar aqui a correção da competência. Olha aí, gente. Que diz a competência 1, né? A pessoa tirou nível 1, então tirou quantos pontos? 40. 40 pontos. Sim, com certeza, Mikael. Consequentemente, foi justa posição, né? Como falei para vocês. Ou trucamento. Então, a estrutura sintática é composta por a maior parte do texto por justaposição de períodos. Então, foi só fazendo sequencialmente o texto, sem interrompendo, né? Interrompendo, só que não era para ter interrompido. Além de vários períodos justapostos que interferem na fluidez da leitura, observamos trucamentos entre os parágrafos, como eu falei para vocês. Períodos isolados deveriam compor oração por período e parágrafo seguinte. Então, não teve uma sequência lógica no desenvolvimento dessa redação. Ok? Vamos lá para a competência 2. Na competência 2, né, a pessoa também adquiriu. Essa pessoa na redação dela, ela adquiriu 200 pontos. Então vamos lá, na competência 2 ela adquiriu 1. Então, se ela tivesse consequentemente tirado 0, ela tinha zerado a redação. Isso aí, Jamile. A redação é avaliada 1 porque é tangente ao tema. Entendeu? Foi tangente ao tema. Quando é tangente e toca a algum ponto, aí você pode tirar 2. Mas quando é muito tangente, que é muito distante, fala sobre o tema, cita o tema de forma um pouco mais longe, então você tem que tirar 1, entendeu? Então, não foi no nível 2 porque o tangente do tema impede sua avaliação nos níveis mais altos, entendeu? Então você vê aí porque que essa pessoa tirou 1. Isso aqui era massa fazer em sala de aula. Basta fazer tudo, vocês pegarem as folhinhas, vocês analisarem no caderno de vocês, escreverem. Seria massa. Era a minha proposta. E no nível 3, a criatura tirou 1 também. Né? Na competência 3, desculpa, nível 1, tirou 1. Como tá tangente ao tema, na coerência, logicamente, você não deve. Na coerência, logicamente, você não deve passar desse 1. E para fechar os 200, essa pessoa na competência 4, né, tirou 2, né? Por quê? Porque ela foi dando uma sequência, né, de interpondo parágrafos, né, de maneira, uma relação de sentido entre o parágrafo. Logicamente, ele usa alguns conectivos, né, usa algumas referências, né, termos referenciais. Então, por isso que essa pessoa ficou com
com 2 na competência 4, né? Aí tá explicando direitinho, né? Quais foram os termos referenciais que foram usados, quais foram os elos coesivos dentro do próprio parágrafo, por exemplo. Quando eu pontuo a minha redação, eu fiz o primeiro parágrafo, só um exemplo, a introdução. Cada ponto eu coloco um elo coesivo que é dentro do próprio parágrafo, que é intraparágrafo. Então, logicamente, meu texto vai ficar mais bem elaborado. Sempre que eu pontuar, eu dar uma ligação, né, dentro dele, dentro do meu parágrafo. Então, eu estou mostrando ela coesivo intraparágrafo. Quando eu vou ligar a outro parágrafo, o sentido de outro parágrafo é inter, na verdade, interparágrafo. Então, esse texto ainda construiu essa relação. Só que essa criatura, né, não mostrou proposta de intervenção. Vamos aqui analisar. Assim como a internet, a internet sociais, eu acho, coisas importantes, elas são muito importantes. Então, não teve uma conclusão, não teve uma proposta de intervenção. E, logicamente, essa criatura ficou com 0 na competência 5. Então, vamos lá. Se essa pessoa ficou com 0 na competência 5, né? Então, ela não mostrou o quê? Liguem o microfone e digam, por favor. O que ela não mostrou na competência, na redação, na proposta de intervenção? Ela precisava apresentar quem? Pelo menos um para dizer que essa pessoa concluiu. Hoje a gente está trabalhando muito mais com a teoria do que com a prática. Bora lá, a minha proposta. Pronto. Uma ação, agente, que é o AMED. Ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Tem que mostrar os 5 para tirar os 200 pontos. Então, o professor quer o detalhamento do meu texto dissertativo argumentativo. É quando eu coloco uma ação e detalho muito bem detalhada, ou é quando eu coloco um agente, detalho muito bem esse agente, ou quando eu coloco um efeito, detalho bem esse efeito. É o detalhamento de algum dos outros 4 ou dos 4 de forma sucinta, entendeu? Então não precisa você, vou detalhar todos. Não, basta você detalhar uma ação bem detalhada, consequentemente você vai tirar o seu 5, entendeu? Então, pronto, erro de gramática, Jamile, já entra lá na competência 1, né? Por isso que a pessoa tirou 1. Então, vocês têm que mostrar esses 5 elementos para você tirar os 200 pontos. Eu acho que na maioria das redações de vocês, acho que na maioria não, em todas as redações eu fiz o levantamento de quais fatores foram usados para quais os elementos válidos, e 5 são chamados de elementos válidos. Nas redações de vocês, assim, apresentou 3 elementos válidos, ação, agente, por exemplo, e efeito, então foram isso que eu percebi que vocês mostraram. Então, lembre-se, essa criatura mostrou uma sequência textual e não mostrou uma proposta de intervenção. Conclusão, ela é conclusão de duas formas. Ou você faz uma consideração final, né, em uma apresentação de seminário, num TCC, que você faz consideração final, ou você vai para a conclusão do texto dissertativo e argumentativo. Quando você quando você que também é coerência, quando eu vou fazer minha proposta de intervenção dentro da minha perspectiva que eu coloquei, do meu problema que eu estou resolvendo lá na minha introdução. Então, se eu apontei um problema lá, então eu tenho que resolver esse problema na minha proposta de intervenção. Então, o texto dissertativo argumentativo, gente, ele é um texto subjetivo, que vocês dão a opinião de vocês, mas não trabalhando com a primeira pessoa ou com a primeira pessoa do plural do singular. Você tem que trabalhar com verbos impessoais, entendeu?
Então, há muito devemos nas relações, há muito devemos, sabemos, estamos, entendeu? Vamos para mais uma? Olha que coisa fofa, mas tá muito pequenininha. Dá para ler, dando zoom no celular de vocês. Dá pra dar zoom no celular. Vou dar zoom aqui no primeiro parágrafo no meu celular, porque o vídeo que vai para o YouTube. Pronto. Tá aí o texto, dei um zoom para que vocês analisem. Olha o tamanho da letra que essa pessoa fez, entendeu? Não é dizendo, olha aí, ó, a palavra influenciar, né? Influência, influenciadores, tudo que deriva da palavra. A maioria dos erros que a gente observa, por exemplo, influência, só um exemplo aqui. Influência, né? Que foi até o tema de redação sincera agora. Influência, a palavra influência, o próprio sufixo ência, ciência, competência, vivência, próprio sufixo ência, tem acento. Por que tem acento? Porque termina em ditongo. Alguém lembra dessa regrinha? É uma paroxítona terminada em ditongo. Então, influenciadores não tem acento. Influenciado não tem acento. Influencia, né? É porque essa palavra ela deixa por exemplo, eu vou falar uma palavra, por exemplo, o Cauã, só um exemplo, que estou usando nome sinônimo, tem influência na vida da Fúvia. Então, essa influência tem acento. O Cauã influencia na vida da Fúvia. Então, esse influencia não tem acento. Entendeu? Influencia é um verbo conjugado. Influência é um substantivo. Ok? Só essa observação. É uma paroxítona terminada em ditongo. Como a gente tem 7 minutinhos, a gente vai dar. Deixa eu ver aqui. Então, o acento circunflexo faz diferença. Faz. Bom dia, amiga. Angélica entrou. Bora aqui só terminar aqui. Todos nós. Fui dormir, era 5 horas da manhã, gente. Não façam isso em casa. A gente precisa ler o texto, né? Essa pessoa tirou 920, né? Então a gente precisa ler o texto. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que encontrar os erros. Essa redação, como eu falei para vocês, tirou 920. Eu vou passar o material para vocês com essas 30 redações. Não, eu vou passar, como eu falei para vocês, eu vou passar o material e vou dizer que é uma atividade. É uma atividade. Vocês aqui é bem como também eu vou passar essa aula para vocês. Eu estou gravando aqui, tentando gravar aqui no aplicativo. Então, não vai contar, gente, como atividade vocês têm que fazer, porque não. É um treinamento. Redação é um treinamento. Então, vocês precisam treinar o máximo que vocês puderem treinar para que vocês consigam ter um bom êxito. Então, redação, a meu ver, quando você, por exemplo, aqui nessa redação 4, a letra já foi menor para caber mais assunto, entendeu? O espaçamento entre a letra é muito menor, entendeu? Essas observações eu faço nas redações, você diminui a letra para quanto mais você
escrever com a letra pequena, mais a sensação que vocês têm de tá faltando alguma coisa. Entendeu? Isso é uma teoria que eu criei na minha cabeça também, como várias outras. E outra coisa também, quanto menos espaçada as palavras que vocês estão fazendo no texto de vocês, né? Mais sensação, que é a mesma sensação de você estar faltando alguma coisa para escrever vago. A minha introdução só tem 4 linhas. Vocês dividem as 30 para caber essas 30 linhas dentro esses 4 parágrafos, divide esses 30 por 4, né? E vocês vão ver uma média de linhas em cada parágrafo. Então tem gente que achata muito parágrafo. O que achata faz um parágrafo enorme e o outro menor. Faça na estrutura de 4 parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. Vamos trocar conclusão por proposta de intervenção para ver se as pessoas concluem de forma correta, entendeu? Não confundam consideração final, que você faz o fechamento de um trabalho com, com uma proposta de intervenção, que vocês têm que ter o AMED: ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Vocês têm que apresentar esses 5 elementos dentro da sua proposta de intervenção. Então, fica esse exercício aí, né, dessa apostila que eu vou passar para vocês, redação 4, né? Se vocês quiserem fazendo em casa, é bom que na próxima aula a gente só faz a correção, entendeu? Eu vou passar esse material para vocês e na próxima aula a gente só faz a correção. Vou passar nos grupos perguntando qual é o melhor horário, tipo à noite, para que a gente faça essa aula, para ver se tem um maior número de participação. Lembrando que quando chegar no terceiro ano, vocês do segundo ano, menos o terceiro de enfermagem, o terceiro de enfermagem só tem o primeiro semestre de aula de redação, porque já vão para o estágio. Então, eventualmente, vocês ainda estão tendo esse lucro de ter aula de redação. Mas, assim, vocês têm que aproveitar ao máximo, que também os outros anos só vai até aula redação presencial, tirando dúvida e tudo mais, só vai até junho. A partir do segundo semestre não tem aula de redação, que a carga horária que é para estar no currículo de vocês acaba. Então, gente, aproveitem o máximo que vocês podem adquirir nesse período. Então, a aula à noite é mais, em consequência, a baixa participação, que era para ter o que? Umas 80 pessoas. Tem 24 pessoas e tem o meu computador dentro dessas 24, tem a Angélica dentro desses 24, tem meu celular dentro desses 24. Então tem cerca de 20 pessoas. Então a participação é muito menor. Então é interessante que tenha mais participação. E não adianta também fazer um vídeo, por exemplo, para eu explicar, eu dar uma redação dessas para nós corrigirmos juntos e eu explicar tudo num vídeo, entendeu? Não tem como. Por exemplo, vocês têm um tempo para vocês analisarem, para vocês darem a pontuação de vocês, para vocês analisar os erros de estrutura sintática, os erros de desvios, os erros na compreensão, quem compreender a proposta, quais são os erros de coerência, quais são os erros de coesão e quais são os erros que vocês apontaram na sua conclusão, entendeu? Que na proposta de intervenção, vamos trocar por proposta de intervenção. Então fica esse exercício para casa, vou mandar esse material para vocês e não fica, como é que eu posso dizer, não vou cobrar, vocês têm que fazer, porque não, gente, nas minhas atividades, oi, não, as 4 vocês vão analisar. Vão analisar todas, né? E vocês vão dar a pontuação de vocês, depois a gente só corrige. É um exercício. É um exercício para pôr em prática, entendeu? É como você. É como, ai meu Deus, erro de desvio aqui, entendeu? Então, é interessante que vocês tenham só. Isso é na minha cabeça, não sei se vocês concordaram. Alguma objeção? Então, que nem eu falei para vocês, eu vou deixar esse exercício, vai colocar lá os exercícios para os segundos anos.
Amiga, eu posso sair daqui, Angélica? Pronto, eu gravei a aula, deu